Olá, amores, tudo bem com vocês? O meu nome é Tati Viegas e a proposta de hoje é esse vestidinho assim, ó. Quem pediu esta receita aqui foi uma amiga do canal, a Rosana Magalhães. Beijo, Rosana, que me enviou um e-mail me perguntando se eu tinha esta receita aqui. Como era uma receita que já fazia algum tempo que estava na minha lista para a gravação, então eu fiz ela agora para ajudar a nossa amiga aqui do canal. Bem, para confeccionar essa peça aqui, eu utilizei o fio batik da Círculo. Ele tem 360 metros, ele contém 100 gramas, que é referente a 360 metros. E o tez dele, que sempre me perguntam, é 277. Ele é próprio para agulha de número 4 a 5,5, só que eu já vou dizendo que para minha tensão de ponto eu utilizo agulha 13,5, tá? Então aqui para esse trabalho eu utilizei uma agulha 3,5 milímetros. E aqui, como vocês podem ver, ó, tá o rótulo, eu vou tirar, de 100 gramas me sobrou este pouquinho aqui. Então, se vocês utilizarem um fio que contiver as mesmas 360 gramas ou um pouco menos, 100 gramas é suficiente para a confecção desta peça aqui. Esta peça eu confeccionei no tamanho de 1 ano e meio a 2 anos, tá? E eu vou deixar todas as especificações conforme receita. A receita eu não vou colocar em lugar algum, é uma receita que ela está disponível na internet. Bom, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou deixar passando então as especificações se vocês quiserem fazer maior ou menor, tá? Este tamanho aqui eu comecei com 77 pontos na agulha, certo? Então, vocês podem olhar pela tabela que ele ficou para 18 meses. Só que, na questão do fio, como o fio é um pouquinho mais grosso que o fio de bebê, então ele ficou, com as disposições de tamanho um pouquinho maior também, ó. Eu consegui aqui nele 25 centímetros de comprimento, mesmo extraindo aqui a receita praticamente como ela é, tá bom? No caso, pela receita que eu tinha, que é uma receita que eu fui só seguindo, porque eu não tinha como, eu não sei falar francês, e é uma receita que ela está toda redigida em francês. Enfim, então aqui 25 centímetros da parte de baixo até a cintura. E aqui nós temos na parte aqui de lateral 41 centímetros, ó. 41 centímetros de um lado ao outro, assim como aqui da parte do centro até a parte de cima, fechou aqui 15 centímetros, tá? De altura. Então, isso me dá um total de 40 centímetros, né? Se eu não me engano, 25 foi o que eu falei aqui. Então, vamos ver um total aqui. Exatamente, 40 centímetros é o que eu vou ter de comprimento desta peça aqui. Essa peça, ela pode ser feita assim com um fio matizado, ou ela pode ser feita, vocês encontram várias fotos desse modelinho aqui, pode criar listras, pode colocar apliques, né? Tem várias que tem um coraçãozinho aqui, ou uma florzinha. Eu preferi deixar assim, porque como o fio era matizado, então, eu deixei lisinho, sem nada, e esbanjei aqui na parte dos botõezinhos, certo? Então, essa aqui é a parte da frente e aqui a parte de trás da nossa peça. E também, ela é toda aberta lateralmente, até mesmo aqui em cima, tá? Ela é toda abertinha, tanto que a amiga, quando mandou para mim o e-mail, ela botou assim, se eu tinha... a receita do vestidinho ou avental. E de fato ela tem razão, né? Ele serve também como um aventalzinho por cima de uma legging, por cima de uma calça, enfim, dá para esbanjar aí da forma de vestir o bebê com
eu vou chamar de vestidinho Rosana. Então, se você quiser seguir esta aula comigo, é só seguir aí no passo a passo. Bem, então aqui, ó, eu já tenho a base formada, mas eu vou explicar o passo a passo de como eu fiz. Eu só não fiz toda essa parte com vocês, porque é apenas uma repetição e aí ficaria muito extenso. Mas aqui eu tenho meus 77 pontos, eu trabalhei 6 carreiras em ponto arroz. Após as 6 carreiras em ponto arroz, eu passei a trabalhar 6 pontos de borda em arroz, os demais em jersey e o restante aqui dos 6 pontos do outro lado em ponto arroz também. Bem, então vamos fazer de conta que aqui eu tenho os meus 77 pontos. E aí eu vou dar sequência trabalhando ali da seguinte forma. Para que não enrole, o primeiro ponto vai ser em tricô, assim como o último ponto em tricô também. Por isso que nós temos na agulha números ímpares de pontos. E assim fecha então um tricô aqui e tricô lá no final. Então, para formar o ponto de arroz, nós temos que fazer aqui, então, tricô meia, tricô meia, tricô meia. E como eu disse, eu vou iniciar aqui com ponto tricô. Quem já me segue há algum tempo sabe que eu gosto de trabalhar o primeiro ponto em tricô sem trabalhar. Então, agora eu vou dar sequência trabalhando em ponto meia, ponto tricô. Tá apertado, que é a primeira carreira, né, da agulha, sempre é mais apertado. Meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô. E assim nós vamos trabalhar até o final dessa carreira, aonde ela vai ser encerrada com um ponto tricô. Tá? Faz de conta que aqui eu estou trabalhando os 77 pontos. Ou, né, o tamanho que você decidiu conforme tabela já passada no próprio vídeo. Então, agora aqui o último ponto, tricô. Viro pelo avesso, o ponto de arroz nada mais é que o ponto invertido na carreira seguinte. Então, os pontos que formaram tricô no outro lado, o que me aparecer agora aqui, eu vou inverter. Neste caso, ele está em meia, eu vou trabalhar em tricô. Aqui ele está em tricô, eu vou trabalhar em meia. Como eu já disse, primeiro ponto eu tiro em tricô sem trabalhar. Agora, aqui é tricô, então é meia. E assim eu vou trabalhando os pontos se invertendo sucessivamente. Volto novamente para a carreira do direito e sigo invertendo os pontos. Aqui é meia, será tricô. Então, agora aqui eu estou trabalhando a terceira carreira. E assim vai formando, né, o ponto de nozinhos. Então, agora eu vou terminar aqui para formar 6 carreiras. Eu estou na terceira, eu vou fazer a quarta, depois eu vou fazer a quinta, depois eu vou fazer a sexta. E aí eu retorno que nós vamos modificar o ponto ali para que ele fique no formato já do vestidinho. Então, aqui já trabalhei as minhas 5 carreiras, exatamente como aqui neste trabalho, 5 carreiras. E aí, então, nós vamos fazer agora a mudança para que fique, né, a minha base. Como é que eu trabalhei aqui na peça original? Então, nós vamos trabalhar aqui 6 pontos em pontos de arroz, continuando como nós estamos trabalhando. Então, agora aqui é tricô, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Para quem quiser, pode colocar um marcador aqui, porque agora aqui serão trabalhados em ponto Gerce. Então, para quem se atrapalha, pode colocar um marcador aqui, só para separar, para na volta não se confundir. Mas serão sempre 6 pontos no início e 6 pontos no final em arroz. Agora, eu vou trabalhar os demais em meia. Trabalho todos os pontos em meia. E os últimos 6 pontos eu trabalho em ponto de arroz. 3, 6. Aqui faz de conta que eu trabalhei todos os pontos ali, né? Conforme a numeração que você escolheu, né? A quantidade de pontos que você escolheu para o seu trabalho. Então, como eu disse, faz de conta que eu tô com 77 pontos e eu trabalhei 6 pontos em ponto de arroz, trabalhei todos os pontos centrais em ponto meia e os últimos 6 pontos em pontos de arroz. Ó, aqui eu tenho um tricô, então vai ser meia, tricô, meia, tricô, perdi meu ponto, que é em meia. Vamos devolver aqui. Meia e o último em tricô. Agora, pelo lado do avesso, nós vamos trabalhar novamente 6 pontos em arroz. Então, tricô, meia, tricô, meia, tricô, aqui 5, 6 mais 1, meia. Então, 3, 6. Agora, os pontos serão em tricô, para formar lá o ponto Gerce. Então, os pontos centrais são em tricô. Tá? Eu vou trabalhar todo o avesso aqui em tricô até eu chegar nos 6 pontos. Me faltam 2 pontos. Como eu disse, você pode separar as bordas com marcador para não se confundir. Cheguei aqui nos 6 pontos, aqui eu vou seguir trabalhando em ponto arroz. Aqui eu tenho um tricô, então ele é meia. Agora, tricô, meia, tricô, meia, tricô. Vou mostrar somente mais uma vez para que não fique dúvidas. Então, aqui, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia. 3, 6 pontos. Esses pontos serão trabalhados em meia. Até chegarmos nos 6 pontos finais. Chegando aqui nos 6 pontos finais, eu sigo trabalhando em ponto de arroz. Meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô. Avesso 6 pontos em arroz. Os pontos centrais em tricô. E aí, nós vamos repetir este processo aqui até obter aqui 10 carreiras. Não é 10 carreiras contando com as de arroz, tá? É 10 carreiras contando somente a partir do momento que passamos a trabalhar o ponto Gerce. Tá? A contagem, ó, ela é toda separada. Aqui são 6 carreiras em ponto arroz, e aí, após, nós mudamos aqui a disposição dos pontos para formar o centro do vestidinho. E aí, então, daqui da mudança, nós vamos contar 10 carreiras. Bom, como eu disse, agora eu vou passar para a peça original. Depois que eu trabalhei, então, as 10 carreiras, o meu trabalho vai estar assim, ó. Tá? Eu trabalhei aqui as 6 carreiras em arroz e aqui as 10 carreiras em ponto Gerce. Agora, nós vamos começar a fazer diminuições. Bem, prestem atenção aqui. O trabalho, ele é todo composto, o início e o fim da mesma forma. Você vai trabalhar assim
até o final da sua peça, trabalhando aqui os 6 pontos em pontos de arroz. Isso não vai mudar. Bem, então aqui trabalhei os 6 pontos em arroz e agora vamos começar a fazer diminuições. Como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar o primeiro ponto em meia e vamos fazer a diminuição nos próximos pontos. Aqui eu tenho que fazer uma diminuição à minha esquerda, assim como aqui eu tenho que fazer uma diminuição à minha direita. Então, eu tenho que trabalhar da seguinte forma. Para quem trama o tricô como eu já expliquei em outros vídeos, eu faço o tricô por baixo, o seu fio vai estar, né, a disposição do ponto meia vai estar assim, o fio maior na parte de trás. Então, é simplesmente você pegar esses 2 fios aqui, 2 pontos juntos, ó, e tirar em meia. E aí, ele vai ficar com uma diminuição à esquerda. Se você trama o tricô de forma contrária, que é aquele tricô que a pessoa passa o fio assim, o seu fio do ponto meia vai estar assim. E aí, então, para formarmos a diminuição, nós temos que fazer um mate simples, um ponto sem fazer, um ponto tramado em meia e passo esse fio por cima. A diminuição vai ficar exatamente igual, o efeito não vai ser diferente. Vai ficar com uma diminuição para a minha esquerda. Então, trabalhei um ponto em meia normal e aqui a minha diminuição de 2 pontos. Agora, no caso, a minha diminuição de 1 ponto, né? Eu ocupo 2 para diminuir 1 ponto. Agora, eu tenho que fazer essa mesma diminuição lá do outro lado. Então, eu vou trabalhar em ponto meia até eu chegar lá naquela ponta e ficar com 3 pontos antes dos pontos arroz, porque nós precisamos de 2 pontos para a diminuição e 1 ponto para fazer aquele ponto em meia. Eu vou tramar aqui todos os meus pontos até eu ficar ali com os pontos necessários. Então, aqui, como eu disse, ó, aqui estão os 6 pontos arroz e aqui eu tenho meus 3 últimos pontos antes de chegar nos arroz. Então, agora aqui eu vou fazer a minha diminuição à minha direita. Novamente, para quem trama como eu, aqui chegou o momento de inverter o ponto. Para quem trama do outro jeito, o ponto já vai estar invertido desta forma que eu irei colocar agora. Então, para quem trama como eu, vamos inverter. Para quem trama diferente, ele já vai estar assim. Então, agora aqui sim vamos fazer 2 juntos em meia, desta forma. E aí, ele vai ficar com a diminuição à direita. Agora, aquele ponto meia. Então, agora vamos trabalhar 6 pontos em ponto arroz. E vamos seguir trabalhando o avesso sem modificação. As diminuições são feitas somente pelo direito e a cada 8 carreiras. Só que aqui eu fiz a diminuição na carreira de número 1, agora eu vou fazer aqui a carreira de número 2. Três, 6 pontos e agora eu vou tramar todos os pontos em tricô. Aqui, então, como viram, não tem modificação nenhuma, trabalhamos normalmente até chegarmos ao outro lado. Então, retornei aqui com a minha diminuição pronta. Então, eu trabalhei aqui a diminuição, ó. Então, ficou a diminuição deste lado, assim como ficou a diminuição aqui deste lado também. E aí, nós trabalhamos a diminuição contando como a carreira de número 1, fizemos o avesso carreira número 2, agora nós vamos trabalhar normalmente sem diminuição nenhuma, tá? Eu até vou iniciar aqui para mostrar. Nós temos que formar 8 carreiras, então, carreira de número 3. Agora, nós só trabalhamos aqui os pontos de arroz
e trabalhamos normalmente o ponto Jersey. Trabalhamos todos os pontos em meia, assim como pelo avesso, pontos de arroz, todos os pontos em tricô. E aí, quando fecharmos 8 carreiras, eu retorno, porque novamente teremos uma diminuição, e aí, então, eu vou fazer a diminuição para não ficar dúvidas, e a explicação de como proceder daí para frente. Concluído aqui, então, as minhas 10 carreiras, não, as minhas 8 carreiras. Aqui está a diminuição, ó. 1 carreira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Agora, nós vamos fazer novamente uma diminuição. Então, serão 6 diminuições a cada 8 carreiras. Então, nós vamos começar aqui novamente uma carreira de número 1, para a gente não se perder, né? Então, aqui como se fosse a carreira número 1, uma diminuição. Então, vamos lá. Então, para não ficar dúvida das diminuições, eu vou trabalhar aqui com vocês mais uma vez. Depois, trabalharemos cada um a sua, para que eu retorne com o restante do trabalho. Então, 6 pontos arroz. E agora, vamos trabalhar da mesma forma, ó, 1 ponto meia e uma diminuição. Como eu já disse, se tiver igual ao meu, 2 pontos juntos por trás em meia, senão um mate simples. Então, segunda diminuição, ó, uma diminuição, 2 diminuições. Agora, vamos trabalhar todos os pontos em meia, e lá, antes de terminarmos lá os pontos de arroz, deixamos 3 pontos para fazer a diminuição à direita. Então, aqui sobraram meus últimos 3 pontos antes dos pontos de arroz, que vão ser aqui, ó. Eu, no meu caso, preciso inverter os pontos para poder fazer os 2 pontos em meia. Então, tiro 2 pontos juntos em meia, 1 ponto em meia, e agora os pontos arroz. Assim, eu completei aqui a primeira carreira da segunda diminuição. Eu preciso trabalhar mais 8 carreiras para fazer a próxima diminuição. Então, o nosso trabalho vai diminuindo aqui e diminuindo aqui. Então, ó, temos aqui uma diminuição, 2 diminuições. Agora, eu vou pegar a outra parte, né? Porque são 2 partes exatamente iguais. Bom, então, aqui, ó, eu diminuí 6 vezes, como eu disse, ó. Vamos achar aqui as diminuições, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 diminuições a cada 8 carreiras. Depois, eu trabalhei, depois da última diminuição, da sexta diminuição, eu trabalhei 6 carreiras. Eu não trabalhei as 8, mas é opcional. Se você quiser fazer 8 aqui, também tá ok. Eu trabalhei 6 carreiras, tá? E aí, então, você faça a última diminuição e trabalha aqui de 6 a 8 carreiras. E aí, eu vou retornar para a gente fazer a diminuição na cintura e depois essa diminuição aqui da parte da cintura lateralzinha para formar a parte do peitinho. Certo? Então, agora vamos trabalhar para dar altura aqui.